Reflexão de hoje. Do inferno ao lago de fogo. E diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A reflexão de hoje tem uma conotação dentro dessa palavra que muitos até tropeçam na hora de ensinar. Glórias a Deus. Mas a palavra é bem clara que há duas distinções diferentes. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Aqui há um sistema doutrinário bem claro e bem específico quando fala de um e de outro. Quando Deus fez o céu e a terra, Ele fez tudo perfeito. Nada Ele fez imperfeito. Mas quando houve um pecado entre seus anjos, Deus imediatamente expulsa esses anjos de lá. A Bíblia diz que o autor do pecado, que o nome dele é Satanás, ele levou uma terça parte dos anjos para ele. E aí Deus os aprisionou. Não estava no coração de Deus fazer um inferno. O inferno tão somente só foi feito para enviar esses anjos que pecaram para este lugar. Conforme está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Você quer ver? Por isso que você tem que ler a Bíblia, porque há muitos faladores por aí. Cada um fala uma coisa, mas só a palavra mostra o que é correto e reto. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então o inferno é uma morada provisória de Satanás. Vou dizer bem assim para você entender o termo da palavra e sua mente se abrir. O reino dos céus é a habitação dos anjos que não pecaram contra Deus. O reino dos céus é a moradia do Criador. Lá no reino dos céus está o Pai, que é Deus, está o Filho, que é Jesus Cristo, e está o Consolador, que é o Espírito Santo, e está os anjos celestiais e as hierarquias angelicais. Mas foi expulso de lá Satanás e os demônios e foi lançado no inferno. O inferno é uma moradia provisória de Satanás. A terra é a moradia nossa, é a moradia dos seres humanos. Mas de vez em quando, esses demônios vêm aqui para a terra para querer perturbar os seres humanos. Fica se andando e rondando por aí. Conforme está no livro de Jó. Onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Tu não tem o que fazer no inferno, não, demônio? Tem uma perturbação, uma zoada terrível lá embaixo. Não pode ser ou não. É uma conjectura, só para você, para a mente se abrir. Mas todos que estão no inferno, um dia terão uma sentença final. Nesta reflexão de hoje, o título é Do Inferno ao Lago de Fogo. O Lago de Fogo ainda não foi inaugurado. O Lago de Fogo e Enxofre ainda não foi inaugurado.
Quem é que vai inaugurar? Satanás, os demônios, a besta, o falso profeta e os ímpios pecadores. Você aí que anda segundo o seu curso, seu caminho, e não faz a vontade de Deus, cuidado que você também pode inaugurar um lago de fogo também. Além de ir para o inferno, se morrer perdido, vai direto para o inferno. Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, todo mundo que está no inferno vai ser tirado do inferno, vai comparecer ao reino dos céus, prestar conta, para se cumprir o que está no livro sagrado que diz: todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confessou? De lá mesmo vai para o lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se o ímpio procurar, ele vai achar. E vai achar o que, irmão? O que está em Salmos capítulo 9, versículo 17. O inferno. O inferno. Lá na parábola do livro de Lucas 16, o homem, os olhos dele se fecham nessa vida, quando abre na outra ele já está no inferno. Então não vem com essa conversa fiada dizendo que o inferno não existe, não. Vai ler a Bíblia e pare de ficar lendo o Evangelho de Satanás. O Evangelho de Satanás é desfazer a palavra de Deus. O Evangelho dos homens é distorcer o que está escrito. Mas o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho eterno é mostrar a vontade de Deus aqui na terra. Do inferno ao lago de fogo. Todos que estão no inferno vão ao lago de fogo. Tem mais gente, irmão, para ir para o lago de fogo? Tem. A Dona Morte, a cavalo amarelo. E até o próprio inferno. A Bíblia diz que até o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. É o que nós lemos aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Pronto, está esclarecido. Não tem que te esclarecer mais nada. A palavra de Deus fala por si próprio. Não fica ouvindo terceiros, não fica ouvindo distorcedores, não fica ouvindo Satanás e os demônios com seus evangelhos. Porque você sabia? A Bíblia diz: até que se um anjo dos céus vos trazer um outro evangelho e não aceitar, se algum anjo do céu que enviar e vir querer trazer um outro evangelho para você, não aceita não, porque o evangelho já está aqui, ó, é único, não muda. O Evangelho da Palavra de Deus não muda. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a Palavra de Deus. Tem gente que fala que espanta, né? Tem gente que fala que a Palavra de Deus assusta. Tem gente que fala que a Palavra de Deus esvazia. Isso é mentira. A Palavra de Deus só espanta duas coisas: o pecado e o diabo. É isso que a Palavra de Deus espanta. O pecado tem que sair do homem. Porque quando você ouve a palavra de Deus, se arrepende do seu pecado e segue a Jesus. E o diabo, quando ouve a palavra de Deus sendo pregada reta de justiça, ele tem que se mandar também. Porque só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Por isso, medite na Escritura. Volte-se para a palavra de Deus. A tua vitória está na palavra de Deus. Todos que estão no inferno vão ser lançados no lago de fogo. Todos que estão no inferno vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o último estado de todos, aonde serão destruídos ali e atormentados. Leia a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno. Essa é a reflexão de hoje, para você meditar. Essa é a palavra de Deus justa e verdadeira. Essa é a palavra de Deus que não falha, que mostra o caminho da verdade. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias a
o Espírito Santo. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Esteja ali verdadeiramente falando de Jesus Cristo e da palavra viva. Que esteja ali verdadeiramente mostrando a realidade, que essa vida é passageira e a eternidade é realidade. Que Deus nos abençoe e possa falar mais forte em cada coração. Busque na palavra de Deus e tenha uma vitória para você. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo.